Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 27 de julho, 16ª semana do Tempo Comum. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o final do evangelho que nós acabamos de meditar é o evangelho de ontem da festividade de São Joaquim e Santa Ana. Voltamos àquilo que meditávamos ontem. Felizes somos nós que podemos ouvir o que muitos quiseram ouvir e não ouviram, ou seja, a palavra de Jesus. Felizes somos nós que podemos ver e reconhecer o Senhor através dos seus sinais, sobretudo dos sacramentos. Somos felizes porque estamos com o Senhor. Mas os discípulos questionam a Jesus o porquê ele fala às multidões em parábolas. E Jesus diz que a eles não foi dado o conhecimento do reino dos céus como foi dado aos discípulos. E Jesus vai dizer que a quem tem será dado ainda mais, mas quem não tem vai ser tirado tudo. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus vai acrescentar à fé daqueles que de fato creem muita e muita graça, para que com mais fé eu possa enxergar de fato as realidades que o Senhor coloca diante dos meus olhos, aquilo que o Senhor quer de mim, o chamado que o Senhor me faz. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não conseguem enxergar os sinais de Deus, não conseguem experimentar a presença do Senhor. Porque o Senhor não está no mundo? Porque Ele não realiza sinais? Não, porque as pessoas não têm fé. A fé lhes foi tirada. Literalmente a fé lhes foi tirada. Por Deus? Não, por Satanás. Satanás, meus irmãos e minhas irmãs, é tão astuto que ele tem envolvido a humanidade numa aparente felicidade. E essa aparente felicidade que Satanás traz à humanidade é uma felicidade material. O homem e a mulher nos dias atuais, aqueles que não estão na igreja, aqueles que não são verdadeiramente conhecedores do amor de Deus, eles vivem o dia. Eles literalmente aproveitam o dia. Eles não pensam no futuro, eles não se programam, eles não conseguem olhar para além da aparência e da tela do seu telefone celular. Eles não conseguem passar um dia de suas vidas sem estarem mostrando aos demais pelas redes sociais tudo o que estão fazendo. Estão indo ao banheiro, estão comendo uma folha de alface, estão se deitando, enfim. Essa é a sociedade que nós vivemos. Uma sociedade imediatista, materialista, uma sociedade fútil, uma sociedade rasa, uma sociedade que nunca vai ser capaz de enxergar o que Deus quer. Por quê? Porque não tem fé. A fé é uma palavrinha tão pequena, mas que faz toda a diferença na nossa vida. Você tem fé de verdade? Você crê de todo o seu coração que apesar do caos que nos cerca, o Senhor está presente? O Senhor continua nos sustentando com a sua mão, o Senhor continua nos mostrando o caminho, o Senhor vai, através do anjo da guarda que Ele nos concede, através da intercessão dos santos e santas, através da palavra
e da doutrina que a igreja nos oferece, você crê que o Senhor vai guiando a sua vida? Que Ele vai te ajudando a fugir das ocasiões de pecado, vai te levando a abrir mão de coisas que te prendem a essa terra e vai te mostrando o caminho para o céu? Você tem essa consciência? Porque se você tem essa consciência, você então é um homem, uma mulher de fé. Agora, a fé, meu irmão e minha irmã, ela precisa ser aumentada. A fé precisa crescer cada vez mais. E como é que a minha fé aumenta? Como é que eu posso dar à minha fé um up, como gostam muitos de dizer nos dias de hoje? Ora, em primeiro lugar, pela minha entrega real e sincera ao chamado que Deus me fez, ao assentimento com a minha razão à vida espiritual que é real. Eu preciso, a fé cristã não é uma fé irracional. Eu preciso da minha razão para realmente crer naquilo que Deus me revela. Depois, através de uma vida sacramental, Eucaristia, confissão, palavra de Deus, leitura e meditação dessa palavra, a leitura da doutrina, a vida dos santos, eu já tenho falado isso aqui tantas vezes. Tudo isso ajuda a fazer com que a minha fé cresça. E uma fé forte, ela é capaz de compreender as parábolas do Senhor, ou seja, é capaz de compreender os recados que Deus vai mandando, os sinais dos tempos. Irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo tão difícil. Deus está dando sinais de que a sua misericórdia está aí para nos salvar, mas os homens não querem a misericórdia. Os homens não querem a conversão. Os homens preferem viver o dia presente. Os homens não querem se preparar. Outro dia, ainda nessa semana, nós meditávamos e eu falava disso. O Senhor virá, isso é fato. Mas o Senhor vai nos pegar despreparados ou preparados para a sua vinda? Ele vai nos apresentar a sua chegada de supetão, de surpresa. Vai ser a sua chegada. Mas Ele não pode nos encontrar despreparados. E por isso nós precisamos, pela vida de fé, pela escuta da palavra, pela meditação, pelo compreender os sinais, nos prepararmos sempre. Ora, o mundo em que nós vivemos hoje é uma confusão. E será que eu não consigo enxergar que essa confusão é um sinal de que o Senhor está próximo? O Senhor falou de tudo isso aos seus discípulos. Falou de guerras, falou de perseguições, falou de fome, de pestes. O Senhor deu a letra, mas a falta de fé das pessoas lhes impede de compreender as letras. Às vezes eu tenho vontade, assim, até mesmo na igreja, na missa, né? Vou falando, parece que as pessoas não querem compreender. Às vezes eu tenho vontade de pegar uma cartolina enorme e desenhar, para ver se com o desenho entendem o que Deus está dizendo. Será que Deus vai precisar parar na nossa frente, se colocar diante de nós, pegar uma lousa e desenhar o que Ele quer? Está aí, é claro. E quanta gente não enxerga os sinais. Por isso eu te convido hoje a suplicar a Deus: Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa enxergar os teus sinais. Aumenta a minha fé, Senhor, para que eu possa anunciar aos meus irmãos que o Senhor está presente e que o tempo está abreviado. Senhor, aumenta a minha fé para que eu me prepare sempre e cada vez mais e não seja pego de surpresa e despreparado, mas que eu esteja pronto para seguir o caminho que o Senhor tem para mim. Que Deus te abençoe e até amanhã.